Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as falácias histéricas a respeito do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Nos últimos dias tem crescido e avançado uma onda de histeria no Brasil em relação ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Essa onda tem sido fomentada pela mídia brasileira, que em sua maior parte é opositora da política do governo Bolsonaro, inclusive nessa área ambiental. E essa coisa que até então estava apenas repercutindo aqui dentro do nosso país, acabou passando para o exterior, chegando lá fora, e sendo, então, abraçado em grande parte pela mídia internacional, criando, inclusive, uma situação política desagradável. Vamos recapitular essa história bem do seu início. No final de 2018, logo depois de Bolsonaro escolher quais seriam seus ministros, dentre eles foi escolhido como ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que tem um posicionamento na área ambiental que se alinha totalmente com o de Bolsonaro, que se choca frontalmente com aquilo que a maioria da mídia no Brasil e do establishment pensa em relação ao meio ambiente, influenciado justamente pelo discurso do ambientalismo radical, a mídia começou a atacar já a política de Bolsonaro, que ainda não havia começado na área do meio ambiente, mais especificamente a atacar o Ricardo Salles. Ricardo Salles chegou, inclusive, a dar entrevista na Globo News, onde ele discordou totalmente, desfez totalmente a argumentação de que o desmatamento no Brasil tem tido níveis enormes nos últimos anos. Na ocasião, Salles disse que os dados apresentados pelos jornalistas sobre o desmatamento do Brasil eram imprecisos porque eles misturavam o desmatamento legal com o desmatamento ilegal. Ele disse que logo depois de assumir a pasta, ele iria então analisar esses dados e então separar o desmatamento legal do desmatamento ilegal para que então nós tivéssemos uma informação mais precisa nesse sentido. O senhor não confia nos dados do INPE porque se chamou de eventual desmatamento e informações genéricas? Olha, às vezes os números escondem algumas informações importantes. Você asseverou bem os 7.900 quilômetros. Eu te pergunto, esses 7.000 estão dentro dos 20% em cada propriedade na região, ou eles estão extravasando os 20% e adentrando aos 80% de reserva legal em cada propriedade? Você tem essa informação? Se o senhor quiser, o senhor consegue essa informação. Essa informação o INPE consegue saber exatamente o quadrante. O senhor pode ir lá com a fiscalização do IBAMA, que ficará sob o seu comando. Num território de 8.000 quilômetros, se você não tiver um cuidado para saber isso, pode até ser que sim, pode até ser que não. Quando eu digo que a informação não é precisa, é que você tem 8.000 quilômetros de desmatamento que podem estar dentro dos 20% que os proprietários, de acordo com a lei, o Código Florestal, têm direito de retirar, de fazer a supressão da vegetação, ou podem, em parte ou no todo, terem adentrado aos 80% que são necessários à reserva legal. Portanto, não tem esse dado. Está se pressupondo que uma parte disso é ilegal ou ilegal, não tem essa informação. Você tem um número bruto de 8.000 quilômetros. Você não sabe se esses 8.000 quilômetros quadrados estão também dentro de unidades de conservação, não sabe se eles estão dentro de demarcações indígenas, em áreas públicas, em áreas privadas. Então, quando nós dizemos que, olha, houve um desmatamento de 8.000 quilômetros, é preciso, antes de tirar conclusões, eu não estou dizendo que o número é incorreto, estou dizendo que o número não revela toda a verdade, que não sabemos se é para um lado ou para o outro. Nós precisamos adentrar um pouquinho mais dentro dos números, e para isso precisa ter uma informação mais precisa e, consequentemente, ter um sistema de monitoramento para fins de fiscalização ambiental mais detalhado. Ali foi o primeiro embate nessa área, mas durante esses primeiros meses, esse primeiro semestre do governo Bolsonaro, de vez em quando a mídia atacava alguma ação na área da pasta de meio ambiente do governo Bolsonaro, justamente por causa das divergências ideológicas. Você deve se lembrar também que quando Bolsonaro fechou aquele acordo com a União Europeia, Mercosul e a União Europeia, um dos pontos que foram colocados naquela mesa de discussão pelos países da União Europeia era a questão
da preservação ambiental no Brasil. Bolsonaro, então, naquela oportunidade, conversou com Angela Merkel e também com o Macron, da França, desfazendo muitos daqueles mitos em relação ao desmatamento no Brasil, que eram justamente alimentados por ongueiros ambientalistas, por gente que é radical nessa área do meio ambiente. E o Brasil fechou aquele acordo sem problema nenhum, mas de qualquer forma ficou uma pontazinha ali de desgaste, vamos dizer assim, porque Bolsonaro naquela oportunidade foi contundente quanto às críticas que Merkel e Macron fizeram em relação à conservação do meio ambiente no Brasil. Então, quando chegamos ao mês de julho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão do governo, através de seu sistema DETER-B, que é o sistema que faz a detectação do desmatamento na Amazônia em tempo real, informou que naquele mês o Brasil tinha tido um aumento absurdo de desmatamento. Simplesmente os dados mostravam que no último mês 88% de crescimento houve na área de desmatamento no Brasil. O que é um dado bastante estranho, porque nós não estávamos tendo nos meses seguintes nada de desmatamento, nada que preocupasse nessa área. E aí, quando chega de repente aquele mês, a coisa explode, aumenta 88%. Do nada, a coisa subiu assim. Até o Bolsonaro disse brincando, peraí, eu virei agora o capitão motosserra, do nada assim, comecei a destruir ou autorizei desmatamento em todos os casos. Primeiro que o governo não deu autorização nenhuma para isso, né? Segundo que é estranho que, de repente, de um mês para o outro, a coisa salte dessa forma. Então, o que foi feito? Foram analisados esses dados e aí se percebeu que não é que os dados sejam equivocados, mas a forma como você lida com os dados pode fazer com que eles digam para você o que você quiser. O estadista britânico do século XIX, Benjamin Disraeli, já dizia que existem mentiras deslavadas e estatísticas. Porque através de estatísticas você pode mentir grandemente. Veja, volto a dizer, isso não significa dizer que os dados do INPE eram mentirosos. Não. A questão é o critério que foi usado. E o que é que o governo identificou, o que inclusive acabou levando à punição daquela pessoa que trabalhava lá no INPE, que apesar de ser uma pessoa competente, com formação em Harvard, daquela coisa toda, tinha divulgado os dados de uma forma que acabou sendo interpretado pela mídia como não deveria ser. O que foi que aconteceu? Quais eram os problemas com aqueles dados? Primeiro problema, havia detectações duplas. E isso não significa dizer que esse resultado foi provocado de forma maliciosa por aquelas pessoas do INPE que levantaram essas informações, não. Esse é um problema que o sistema de detectação às vezes comete. E havia esses casos de duplicidade ali. Havia também o caso de áreas que haviam sido desmatadas meses e até anos atrás, que não tinham sido detectadas pelo sistema, de repente foram identificadas e aí se aglomerou aquelas informações naquele mês, fazendo com que os dados subissem àquela altura. Isso pode até ter sido feito de forma intencional, mas pode ser que não. Na dúvida, o governo repreendeu aquela pessoa responsável lá por essas informações lá no INPE, mas fato é que aqueles dados realmente eram imprecisos. Seja como for, a mídia aqui no Brasil acabou explorando essas informações distorcidas ou imprecisas do INPE e a coisa chegou na mídia internacional. Inclusive a revista The Economist chegou a fazer uma capa falando que o desmatamento do Brasil estava numa onda crescente. Veja, era um dado de um único mês e distorcido. Um dado que, inclusive, destoava de todos os demais meses desse ano. E se você comparasse, então, com os outros anos, você via que era algo totalmente distorcido. Mas aquilo ali foi tomado como se fosse algo que estava acontecendo desde o início do ano e como se aqueles dados fossem precisos e a coisa ganhou um volume ao ponto de a Noruega e a Alemanha resolverem cortar as verbas que eram enviadas para o Brasil todo ano para o Fundo da Amazônia, que é administrado pelo BNDES. E agora, queridos, nós chegamos ao coração da coisa, porque
desses 1 bilhão e 400 milhões de reais que a Alemanha e a Noruega mandavam todo ano para esse Fundo da Amazônia administrado pelo BNDES, 600 milhões eram destinados para remunerar pouco mais de 50 ONGs que trabalham na Amazônia, basicamente, praticamente, tentando aumentar a demarcação de terras indígenas e tentar aumentar as áreas de preservação ambiental. Esse pessoal vai deixar de receber, então, uma bolada de dinheiro. Você ainda tenha também centenas de milhões desse valor, desse bolo de 1 bilhão e 400 milhões, que eram destinados para alguns projetos feitos, alguns empreendimentos feitos por gente envolvida nessa área ambiental. Então, a maior parte, o grosso desse dinheiro ia justamente para pessoas envolvidas com essa área de meio ambiente, ongueiros, enfim, ambientalistas. Era esse pessoal o principal destinatário desse dinheiro todo. E esse dinheiro agora iria deixar de vir. Logo, criou-se uma histeria, né? E aí aproveitou-se o fato de que nós estamos naquela época do ano em que na região amazônica as queimadas aumentam porque o clima é seco, e aí quando você acaba queimando ali, porque o pessoal que trabalha ali na área de plantação de vez em quando precisa queimar ali, e quando queima, porque o clima é seco, a queimada acaba se estendendo e também aumenta a fumaça, aquela coisa toda naquela região. Então aproveitaram esse fato e começaram a dizer, olha, a Amazônia está pegando fogo, estão queimando a Amazônia, estão destruindo a Amazônia. Quando os dados mostram que essa queimada de agora, ela é uma das menores dos últimos 20 anos. É uma das menores dos últimos 20 anos. Nós tivemos períodos, inclusive, em que o número de queimadas, os focos de queimadas eram quase que o dobro do que nós estamos vendo hoje. E numa época em que as pessoas não criticavam nada de meio ambiente, porque, por exemplo, o presidente na época era Lula e quem era o ministro do meio ambiente? Marina Silva. Aliás, Marina Silva, que agora está fazendo protesto contra o Ricardo Salles, contra a política de meio ambiente do governo Bolsonaro, foi justamente durante a gestão dela que o Brasil teve os maiores focos de queimadas da história da Amazônia. Veja os dados aí na tela. É verdade que essas queimadas desse ano representam um aumento em relação aos últimos 3 anos. Só que quando você olha o cômputo geral dos últimos 20 anos, você percebe que nós tivemos queimadas muito maiores no final do segundo mandato do governo FHC, durante o governo Lula e durante o governo Dilma. Aliás, durante o governo Lula estão os maiores recordes e justamente quando quem estava à frente da pasta do meio ambiente era a senhora Marina Silva. Chegaram até a dizer que esse fenômeno de escurecer ao meio-dia São Paulo, com nuvens negras, era sinal das queimadas na Amazônia. Você já viu a distância no mapa entre São Paulo e a região amazônica? Primeiro que isso ocorre normalmente nessa época do ano em São Paulo. Nós tivemos vários casos dos últimos anos. É normal acontecer. E os especialistas já disseram, isso se deve à frente fria. Pode ter fumaça de queimada contribuído com isso? Pode, mas é muito mais provável que seja fumaça de queimada da Bolívia, onde o negócio ali sim está sério, do que fumaça que vem lá da Amazônia. Chegaram até a dizer que estava chovendo água preta. Teve gente que chegou a colocar nas redes sociais uma garrafa de água com água preta, dizendo que era chuva lá de São Paulo. Quer dizer, a coisa virou uma histeria, uma loucura, uma alucinação. E chegou lá fora isso. O presidente Macron, presidente da França, chegou a dizer, o Emmanuel Macron, estão queimando a Amazônia e a Amazônia é a nossa casa. O presidente da ONU também falou isso. A Amazônia é a nossa casa? Nossa? Sua casa?
Esse tipo de discurso é absurdo. Quer fazer uma reunião do G7 para ver a questão da Amazônia como se fosse necessário fazer uma intervenção na Amazônia, outros países fazendo intervenção no nosso território, a Amazônia cheia de riquezas. Olha, eu confesso a você que alguns anos atrás eu não levava muito a sério essa coisa de que países queriam fazer intervenção aqui na Amazônia, internacionalizando a Amazônia. Não que eu não achasse que houvesse o desejo, mas eu nunca pensei que esse tipo de coisa seria levada muito adiante. Mas depois do que a gente ouviu nesses últimos dias aí do Macron, né, dá para a gente pensar que realmente esse pessoal pensa seriamente nesse tipo de coisa, porque querer discutir a possibilidade de uma intervenção na Amazônia para outros países do mundo em nosso território. E tem mais, isso é uma coisa absolutamente hipócrita. Primeiro, é uma alucinação, porque não está ocorrendo absolutamente nada de anormal, não está tendo uma onda de queimadas que está destruindo a Amazônia, nem uma onda de desmatamento. Tudo isso é falácia, é mentira, primeira coisa. E segundo, ainda há a hipocrisia. Vamos a alguns dados sobre o Brasil em relação às suas florestas, em relação à preservação ambiental? Vamos lá. Em primeiro lugar, o Brasil tem as florestas mais bem preservadas do mundo. Nenhum país é mais bem sucedido no mundo do que o Brasil na preservação das florestas primitivas dentro de suas fronteiras. Mais de 66% do nosso território, que é de tamanho continental, são 8.516.000 km², é coberto por vegetação nativa. Nenhum país do mundo chega sequer perto disso. A Rússia, por exemplo, é o país com maior área total de florestas do mundo. 22% da área verde de todo o mundo está na Rússia. O Brasil é o segundo. Mas a Rússia tem 49% do seu território de área verde, enquanto o Brasil tem mais de 66%. A Noruega tem 33%, a Alemanha tem 31%, a França tem 29%. Estou citando esses três países justamente porque estão entre os mais críticos do Brasil. E detalhe, a Europa Ocidental, como um todo, já perdeu 99,7% de sua cobertura florestal original. Em segundo lugar, a legislação ambiental do Brasil é uma das mais rigorosas do mundo. Entre os países com as maiores massas de terra, o Brasil é de longe aquele com a maior parcela de território colocado sob proteção ambiental. 24,2% do território brasileiro está sob proteção ambiental. Nenhum país do mundo tem essa quantidade de território colocado sob proteção ambiental. Em terceiro lugar, a taxa anual de desmatamento na Amazônia brasileira diminuiu de 27.700 km² em 2004 para 7.500 km² em 2019, representando uma redução de 72%. Em quarto lugar, o Brasil é responsável por 2% das emissões globais de gás carbônico. Temos quase 200 países do mundo e o Brasil é responsável só por 2% das emissões globais. Lembrando que o Brasil é um dos maiores países do mundo. Outra coisa, é mentira que a Amazônia é responsável por 20% do oxigênio do mundo. A vegetação inteira do planeta é responsável por 45%. Veja os dados aí na tela. Detalhe, as algas marinhas e as algas de água doce representam 55% do oxigênio do planeta. Bosques e florestas representam 24,9% e aí dentro está a Amazônia, que é uma das maiores florestas do mundo, mas que não consegue representar 20% do oxigênio do mundo. Isso é uma grande mentira. Outro ponto, a atividade agrícola do Brasil cobre apenas 29% do nosso território, um percentual enormemente menor do que em qualquer outro país com atividade agrícola relevante. Aliás, muitos desses países não conseguiram manter em seus territórios suas florestas, eles não preservaram. E aí nós perguntamos, se os europeus se importassem tanto com árvores, eles não estariam reflorestando o seu continente? Mas ao contrário, o que é que está acontecendo? A Alemanha, por exemplo, está explorando uma mina de carvão que está destruindo a floresta inteira no oeste do país, mesmo sob os protestos dos ambientalistas locais. Mais de 70% do território europeu é composto por terras já ocupadas por agricultura, áreas urbanas, zonas de preservação ambiental.
Não há margem para a expansão da agricultura lá, tornando seus produtos agrícolas, justamente por causa disso, pouco competitivos em relação ao Brasil, cuja área ocupada por agricultura, sabe de quanto é? 29% do território, o que pode ainda ser bastante expandido. Além disso, veja as riquezas que ainda temos em nosso território na Amazônia em termos de minério. Por causa dessas riquezas, inclusive, a empresa estatal norueguesa Norsk Hydro ASA, a terceira maior produtora de alumínio na Europa, assinou há quase 10 anos um acordo para tomar conta dos negócios do alumínio da Vale do Rio Doce no Brasil. Com esse acordo, ela passou a ter o controle da Paragominas do Brasil, uma das maiores minas de bauxita no mundo, 91% da participação da Alunorte, a maior refinaria de alumínio do mundo, mais de 50% das ações da usina de alumínio da Albras e 81% de participação no projeto de refinaria da Alumina Cap. Ao instalar uma mineradora em Barcarena, Pará, a Norsk, que é importante lembrar, tem como sua maior acionista o governo norueguês, destruiu áreas florestais da Amazônia e, segundo acusações, poluiu as águas da região. O lobby dos agricultores desses países europeus é forte e eles trabalham com a seguinte tese: fazendas aqui em nosso território e ambientalistas lá no seu território, o que faz com que seus respectivos países invistam uma montanha de dinheiro em ONGs em nosso território para fazer o quê? Para aumentar as áreas de preservação ambiental, para aumentar as áreas de demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque assim o agronegócio não pode aumentar o seu território. O agronegócio brasileiro, que já é o número 1 no mundo, o campeão no mundo nessa área. E sabe o que vai acontecer se levarem essa histeria a sério, essa alucinação de que está tendo uma onda de desmatamento no Brasil, uma onda de queimadas na Amazônia, o que é tudo mentira? Sabe o que vai acontecer? O agronegócio brasileiro vai sofrer um embargo internacional. E o agronegócio brasileiro representa 25% da nossa economia. Esse pessoal que está repercutindo isso lá fora só porque não gosta do governo Bolsonaro. Então, eu não gosto do governo Bolsonaro, então eu quero que ele se dê mal, então eu quero espalhar mentira. Esse pessoal vai acabar conseguindo esse tipo de coisa. Eu não acredito, na verdade, que vai chegar a esse ponto. Mas, de qualquer forma, eles estão trabalhando com algo muito perigoso. Eles estão fazendo algo muito perigoso. Além da questão da mentira, eles estão flertando com algo perigosíssimo para o nosso país. Outro detalhe, a coisa é tão descaradamente mentirosa que eles estão usando até imagens antigas. Quando você vai ver todas as publicações que estão sendo feitas para falar de queimadas do Brasil, para falar de desmatamento, eles estão usando que imagens? Estão usando imagens de 2013, de 2017, de 2014, imagens de 2003 de queimadas do Brasil. O Macron, inclusive, no Twitter dele, quando foi falar que está tendo um incêndio na Amazônia, a Amazônia está sendo queimada, a nossa casa, a imagem que ele colocou era de 2003. Até o fotógrafo que tirou aquela foto já morreu há muito tempo. Veja, e ele colocou como se fosse de agora, como se aquela imagem fosse de agora. Aquela imagem de 2003, na época do governo Lula, quando os índices de queimada no Brasil estavam lá nas alturas. Colocaram imagens de animais sofrendo, animais de outros países, imagens de animais de anos antes aqui no Brasil e não de agora, que estão sofrendo agora de alguma coisa. E a maioria, inclusive, repito, imagens de animais de outros países que não são aqui do Brasil. Você encontra, inclusive, essas matérias originais com essas fotos na internet. É só você fazer uma busca e você encontra lá. Você vê que a coisa é extremamente manipulada. Extremamente manipulada. Veja o tamanho da má-fé desse pessoal. Quer dizer, eles estão fazendo algo que vai ser um tiro no seu próprio pé, porque eles não são brasileiros, os que estão divulgando essa mentira lá fora, não são brasileiros. E, sendo brasileiros, se eles querem o bem da sua nação, então eles não podem fazer isso, porque senão a nação vai mal, e se a nação for mal, eles também vão sofrer com a economia do Brasil caindo, não é verdade? Mas essa obsessão contra o governo Bolsonaro é tão grande que esse pessoal está nem aí, muitos deles não estão nem aí, né? Alguns, inclusive, já ligaram alerta. Ontem vimos, inclusive, algumas matérias em que alguns jornalistas estavam dizendo: opa, não é por aí, gente, vocês estão exagerando, tal.
quer dizer, alguns já estão com a ficha caindo, já estão começando a dizer, opa, aí é demais, né? Mas, enfim, ainda tem gente maluca, né? Alucinada, que numa crise de histeria, porque simplesmente não gosta do governo Bolsonaro e quer ver a derrocada desse governo, esse governo se dando mal, né? Por causa de ideologia, né? De paixão ideológica, religião política. Então, eles estão tomando esse tipo de atitude que vai contra os interesses da nossa nação. Não é contra os interesses do governo Bolsonaro, simplesmente vai contra a nossa nação. Então, queridos, dissemine essas informações, passe essas informações adiante, para que pessoas que tenham, de repente, sido enredadas por esse discurso falacioso, elas possam, então, sair desse espiral de mentira e ver o que realmente está acontecendo. E vamos orar pelo nosso país também e apoiar o governo nessa questão, porque o governo está certíssimo nessa questão. Tudo isso que está sendo dito contra o Brasil em relação ao desmatamento e queimadas é tudo balela, é tudo mentira. O que tem é política envolvida, o que tem até é interesses financeiros nessa questão. E tudo isso deve ser observado, tudo isso deve ser trazido à luz. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão Imundo. Eu quero convidar você a assinar o nosso canal no YouTube, a se inscrever no nosso canal e também a assinar o site da TV CPAD para que você possa, inclusive, receber as suas notificações de quando você tem programas novos de O Cristão Imundo e também quando você tem outras edições dos demais programas da TV CPAD. Lembrando que nós fazemos esse programa com o objetivo de abençoar a sua vida, de acrescentar a sua vida, de edificar a sua vida. Não deixe também de compartilhar esse vídeo, de divulgar a TV CPAD para que mais pessoas sejam abençoadas através desse conteúdo, ok? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Oremos pelo Brasil. No último ano, a Senami, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no senami.org.br ou 21 3351 5456. Realização Senami CGADB. Apoio CPAD.